Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui hoje, nesse domingo, início de julho. Vamos iniciar então com a lição 89 do livro Vinha de Luz. Para a gente harmonizar aqui o ambiente, iniciar nossos trabalhos agora de manhã. O título é Na Intimidade do Ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à frascologia brilhante. A fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Vamos então agora fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Primeiro agradecer ao Pai misericordioso por podermos estar aqui, por essa oportunidade de ouvir essa mensagem aqui, que com certeza vai nos ajudar no nosso caminhar. Pedir pelos nossos irmãos que não puderam estar, por alguma dificuldade, por algum problema, pensar neles com carinho, que eles vão receber nossas explicações positivas. Pedir pela nossa irmã, que estará hoje aqui, que disponibilizou o tempo dela de estudo para passar essa mensagem para a gente, que ela seja iluminada e abençoada. Que os nossos corações e ouvidos estejam bem abertos para essa mensagem. Obrigada, Pai. Graças a Deus.
mais meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, né? Esse domingo, né? É muito bom a gente começar, né, nosso domingo estudando a nossa querida doutrina espírita, né? E a nossa temática de hoje, né, como já está exposto aqui, é por que sofremos? Essa é uma dúvida, né, que muitos têm. Por que sofremos? Né? O que acontece para a gente passar por tantas situações? Mas antes de tudo, nós precisamos lembrar de uma coisa, né? Nós que cremos em Deus, que Deus é bom, né? E que Deus é justo. E que nada aconteceria, né, sem a permissão de Deus. Já que Deus permite que as coisas sejam dessa forma, que tem que ter, né? Sendo Deus justo, há de ter um motivo justo também para isso, né? Então vamos observar aqui. Passou. Bom, de duas espécies são os problemas da nossa vida. Ou originam-se, na verdade, de duas fontes diferentes. Uns têm sua causa na vida presente, outros fora desta vida. Ou seja, se o motivo você não consegue encontrar nessa existência, com certeza está numa outra existência. Eu costumo falar o seguinte: a gente mal conhece, né? Mal conhece o que fez nessa vida, imagina o que fez nas outras, né? Eu digo que a gente sempre também, essa nossa versão é a melhor de todas. Nós nunca fomos melhores do que isso, né? Então essa nossa melhor versão, né? Então a gente tem que pensar, bom, eu pelo menos, né? Se eu já não sou lá uma Brastemp hoje, né? Imagino que eu fui antes, quero nem pensar, né? Porque é melhor não pensar, não. Então, efetivamente, se eu não encontro, né, uma razão de ser nessa existência, tem aquelas pessoas, mas eu sou tão boa, nunca fiz mal a ninguém, como é que eu sofro tanto, né? Quer dizer, nessa vida ainda não, né? Nessa vida não, graças a Deus, mas e nas outras, né? Bom, remontam-se à origem dos males terrestres, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, a gente vai reconhecer que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os vivenciam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Aí a gente coloca aqui uma pessoa bebendo e dirigindo. Se ele bater com o carro, que é perda total, e sobretudo não tiver nem seguro, né? Aquele carro que ele levou não sei quantos anos para comprar, né? Que era o sonho da vida dele, aí ele vai dizer, mas que azar, que coisa horrível, como é que Deus permite uma coisa dessa acontecer com ele? Óbvio que não, né? Porque se ele estava dirigindo, é óbvio que ele não poderia beber. Então, na maioria das situações, se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos ver que a razão, né, no fundo, tem uma coisa ligada com o nosso comportamento. O que fizemos que acabou gerando determinada situação que a gente hoje não está gostando muito, né? Então, retornando, né, remontando-se à origem dos males terrestres, a gente vai reconhecer que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder, né, dos que vivenciam esses problemas. Vamos, meu filho, tem a fé. Vamos tocar. Quantas pessoas, né, se arruinam por falta de controle, né, de perseverança? Então tem aquelas pessoas, né, que, eu conheci uma pessoa que chegava às vezes assim, comprava 1 milhão de coisas. Aí chegava em casa cheio de pacotes. Aí a esposa dizia, mas meu Deus, o que é isso que você comprou? Nossa, a gente está tão apertado que você comprou. Eu não comprei o cartão. Como se depois não tivesse que pagar o cartão, né? Então, né? Exatamente, né? Quantos se arruinam por falta de controle, de perseverança, pelo mau comportamento ou por não terem sabido limitar seus desejos, né? Não terem sabido limitar seus desejos. Você às vezes, né, vê na internet, que até você está com o telefone na mão, às vezes vem aqueles anúncios, né, que são bem, sabe, né? São bem de acordo com aquilo que você gosta. E aí você vê, ai, mas que maravilha, que lindo, né? Puxa vida, que móvel maravilhoso, que livro incrível. Comigo é um livro, né? Mostrou o livro para mim, já é difícil de segurar, né? Então,
olha aquilo aí e fala assim, puxa, mas tá caro, eu não posso, eu já falei que eu não vou gastar dinheiro esse mês, eu não posso. Se você não tem esse autocontrole, você acaba se endividando todo, né? Nós precisamos ter um autocontrole, porque se nós não tivermos aqueles poucos segundos de prazer, do momento em que você clica e coloca no carrinho e termina a compra, vão ser um tormento para você quando chegar a fatura do seu cartão, né? Exatamente, tá? Quantas uniões também, gente, quantos relacionamentos, quantas uniões desgraçadas que resultam de um cálculo de interesses, ou de vaidade, ou dos quais o coração não tomou parte alguma. Antigamente, na época que Kardec, né, codificou, era comum os casamentos arranjados, tinha muito casamento arranjado. Hoje você vê alguns casamentos que não são efetivamente arranjados pelas famílias, mas são fruto de ambição e de interesse. Não, eu nasci pobre, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim, eu nasci pobre, então eu tenho que casar com alguém de dinheiro, porque assim eu vou sair da pobreza. Então achava que a solução para não ser pobre não era um pobre miserável, não, pessoa normal, como todos nós, né? De uma vida natural, mas queria ter além, né? Então aquela pessoa tinha em mente o seguinte, nascer pobre eu não tenho escolha, mas casar com pobre é burrice. Ele dizia exatamente isso, né? Então, efetivamente, que uma união baseada nesse tipo de pensamento, obviamente tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Por quê? Porque o coração, né, a afetividade real não entrou nesses planos, né? A pessoa só pensou o quê? Nas vantagens que teria, só usou o seu egoísmo, quis o seu bem-estar, não pensando no bem-estar do outro, né? Então, quantas doenças, gente, quantas doenças e enfermidades decorrem da imoderação e dos excessos de todo tipo, né? Aí a pessoa bebe demais, aí vem lá a cirrose, né? A pessoa tem uma vida desregrada, não dorme direito, não se alimenta direito, né? Aí acaba desenvolvendo uma tuberculose, alguma coisa assim, né? Fraca, fuma demais, aí lá está o pulmão prejudicado, né? Ninguém nasceu para ser uma chaminé, né? A chaminé existe, mas nós não somos uma chaminé. Então, se nós observarmos tudo isso, né, nós vamos vendo que, puxa, aí uma vez eu encontrei um motorista de Uber, né? E que ele estava conversando comigo e de repente ele falou, olha minha senhora, eu não entendo, eu nunca fumei, me alimento muito bem, faço exercícios físicos, não fumo, né? Não fumo, não bebo. O homem era todo zen, zen assim, todo natural, né? Natureba, como chama. E me apareceu um câncer, como é que pode? Aí eu falei, ué. Aí eu perguntei assim, mas meu senhor, me diga uma coisa, por acaso tem alguma coisa assim que tenha acontecido na sua vida e que o senhor não perdoou, guardou aquela mágoa, aquela coisa dentro do seu coração? Ah, sim, nunca perdoei minha ex-mulher. Tá aí, né? Tá aí. Porque já está até cientificamente provado, né? Que o câncer, na maioria dos casos, ele surge, né? É fruto de uma mágoa mal resolvida, né? De uma dor que você mantém ali. Aquilo é corrosivo, né? De uma forma bem que corrosiva. Então, todas as doenças, elas vêm de dentro para fora, né? Ou seja, a doença inicia no nosso espírito e ela vai se solidificando, corroendo, atravessa o nosso perispírito e explode no nosso corpo físico. Então, a mágoa desse homem estava onde? No seu espírito. E do espírito atravessou o seu perispírito e eclodiu no seu corpo físico. Então, nós temos que observar, né, todos esses detalhes para identificar cada vez mais que nós, de alguma forma, somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, né? Quantos pais, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Ai, criança é pequenininha, não tem importância não.
Não sabe o que faz, depois melhora. Depois melhora não. Nós recebemos de Deus a incumbência de educar esses espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, né? E tem até a pergunta: que fizestes dos filhos que eu te confiei? Né? Então nós, como pais, temos a obrigação de dirigir aquele espírito que está sob a nossa responsabilidade, né? Normalmente, até os 7 anos de idade é o período mais fácil que nós conseguimos mais moldar, né? Aprimorar as tendências daquele espírito que está sob os nossos cuidados. Por quê? Nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Eles não são aquele bebezinho que está ali, ele tem uma história. Ele tem uma história que pode ser muito mais longa que a sua. Ele pode ser muito mais experiente que você, né? E você não sabe qual a razão de ele estar ali na sua casa. Por que ele está na sua casa? Quais são as relações existentes entre vocês? Porque sempre existe uma relação, né? Sempre existe uma relação, que pode ser de afetividade, de outras existências, mas também pode ser de reajuste, né? De reajuste. Você pode ter recebido aquele espírito para justamente você mostrar a ele que você já não tem mais qualquer ressentimento por ele, que você o ama, né? Que você lamenta ter feito qualquer coisa no passado e você decidiu recebê-lo como pai, como mãe, para mostrar todo o seu amor. Mas às vezes ele não acredita. Às vezes ele ainda não confia em você. Eu tenho uma amiga que ela fica muito triste porque agora já são adultos, né? Ela teve um casal de filhos, mas o filho dela, ele não sente afeto por ninguém da família, nem por ela, né? Nem por ela, nem pela irmã, nem por ninguém. Ele é meio que um estranho no ninho, como se diz. E ela sofre muito com isso, porque é muito diferente, é muito difícil, né? Você ter um filho que não demonstra, não gosta, pelo contrário, né? Demonstra até não ter realmente, não ter nenhum laço, não quer saber, não gosta. Isso, como é que você explica uma situação dessa? Apenas pela doutrina espírita você consegue explicar. Por quê? Porque é um espírito que muito provavelmente, numa vida anterior, aquele núcleo familiar no qual ele renasceu, aquela mãe, aquela irmã, né? Foram pessoas que fizeram a ele muito mal, não é? Que foram inimigos. Então, pela misericórdia divina, para que eles pudessem se reajustar, nasceram com os vínculos mais estreitos, né? Que são os vínculos de pai e mãe, né? Eu digo até que mãe, né? Porque mãe é demais, né? Mãe supera tudo, né? Então, nasceu no Cristo. Mas ela, obviamente, tem um enorme amor por ele, porque é o filho. Mas ele não conseguiu ainda superar o que eventualmente aquele espírito, que hoje é a mãe dele, né, possa ter feito a ele no passado. Então aí você entende aquelas dificuldades de relacionamento, às vezes que você tem, é filha que não gosta da mãe, mãe que não gosta do filho, filho que não gosta do pai, e por aí vai, né? Bom, e aí o que acontece? Quando você está falando dessa existência, né? Você tem aquele filho que de repente é aquela criança que está no colo, de repente ela dá um tapa no rosto do pai ou da mãe ou de quem estiver com ela, e a pessoa não reprime. Aí a criança não sabe o que faz. Ou seja, isso vai não crescendo, porque a criança, ela quer e precisa de limites. Se nós não colocarmos limites, ela vai avançando cada vez mais para ver até onde você permitirá. Isso vai chegar num ponto em que você vai perder totalmente o controle das coisas, né? Então, se você não impõe limites aos seus filhos, se você não educa, e tem uma educadora que ela escreveu até um livro, Quem Ama, Educa. Quem ama, educa, né? Eu lembro quando meus filhos agora são todos adultos, tá? Mas eu lembro que eles eram pequenininhos,
uma ocasião, a gente tinha uma festinha de uns amigos para ir e tal, da escolinha. Sempre tem festa, final de criança, a época de criança sempre tem festa de amiguinho da escola, né? E eles fizeram alguma coisa, se brigaram entre eles, lá, não sei o que eles fizeram. Eu falei, vocês não vão à festa. Não vão a essa festa que vocês fizeram, brigaram entre si, vocês são irmãos, não podem brigar. Gente, doeu mais em mim do que neles, né? Não levá-los a tal festinha, mas a gente precisa ser firme. Algumas vezes a gente precisa ser firme. E não é ser firme, né, dando a palmada. Eu nunca toquei o dedo nos meus filhos, eu sempre conversava com eles, né? Conversava, e eles entendiam, né? E realmente nunca precisaram de uma palmadinha nem nada, porque eu pegava, vai, então, você fez besteira, vamos conversar. Aí fechava no quarto, ficava conversando. Enquanto não entendesse o porquê do que aquilo que tinha feito estava errado, não saía do quarto, a conversa não acabava. Então eu tinha um pavor na hora da conversa, né? Porque ficava aquela conversa ali até eles absorverem realmente o que devia ser feito. Então, assim, nossos filhos, né, são dotados de inteligência e nós também. Então, nós podemos, pela conversa, realmente esclarecer tudo, né? Sem necessidade de outras coisas. Mas quando você passa a mão pela cabeça, quando você finge não ver os erros que seu filho comete, né? Ou quando você desculpa tudo, porque afinal é meu filho, né? Alguns pais até buscam encobrir os erros dos filhos, para que eles não tenham que passar pelas punições da lei dos homens, né? Alguns casos a gente vê muito isso. E aí, por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram, né, que se desenvolvesse nos seus filhos o germe do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que produzem o quê? Produzem a dureza do coração, né? Mais tarde, quando eles colhem o que eles semearam, vão se admirar e se afligir com a falta de respeito, né? E consideração com que eles são tratados e da ingratidão dos seus filhos. Se você não ensinou seus filhos a ter respeito pelos outros, como eles terão por você? Né? Então é muito, muito importante nós sabermos como conduzir esses espíritos que nos são confiados por Deus. Não podemos nos esquecer jamais que nossos filhos são espíritos. Aí vamos perguntar, né? Vamos interrogar friamente as nossas consciências, né? Todos nós, né, que uma vez ou outra estamos feridos no nosso coração pelos problemas, pelas decepções. Às vezes você, puxa vida, fulano me decepcionou. Nunca esperei que fulano fizesse aquilo comigo. Mas, gente, será? Será que você não colocou uma expectativa muito além do que aquela pessoa na verdade é? Você está decepcionado não com o que a pessoa é, mas com o que você pensou que ela é e na verdade ela não é. Né? Então a gente precisa ver isso também. Nunca colocar as nossas expectativas no outro, porque sobre o outro nós não temos controle. Eu tenho controle sobre mim. Sobre mim eu tenho controle. Mas eu não tenho controle sobre o pensamento dos outros, sobre as atitudes dos outros. Então, quando você deposita muita expectativa no comportamento de fulano, ou na resposta que você acredita, não, fulano vai me apoiar nisso, eu tenho dúvida. E aí fulano não apoia. E aí você fica desiludido. A culpa é do fulano? Não, a culpa é sua, porque você depositou a sua confiança, a sua expectativa nele. Eu costumo pensar o seguinte, eu tenho que contar comigo e com Deus. Sempre. Comigo e com Deus, né? O que vier a mais eu lucro. Eu conto comigo e com Deus, porque comigo eu tenho controle, né? Eu sei o que eu penso, eu sei as coisas que eu estou fazendo, comigo está tudo controlado. E com Deus que me ama e vai sempre fazer o que for melhor para mim,
mesmo que às vezes a gente não enxergue, né? Às vezes a gente não enxerga, mas nós temos que colocar na nossa cabeça o seguinte: Deus é bom, Deus é justo, Deus me ama, nada que acontece sem a permissão de Deus. Então, já que Deus é justo, Deus é bom e Deus me ama, tudo que Ele fizer está certo. Eu posso até não entender o porquê Deus está vivenciando aquela situação ali, mas Deus sabe. Deus sabe que aquilo é o que de melhor existia para mim. É o que de melhor existia para mim. Aconteceu um caso comigo, muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos ainda. Eu trabalhava separado, só eu cuidando dos meus filhos, mantendo a casa, aquela coisa toda. Eu tenho 3 crianças pequenas. E eu vivia contando dinheiro, né? Vivia fazendo conta. Porque, como se costuma dizer, né, o dinheiro acabava, o mês continuava. A gente costuma falar isso, né? O mês acaba, o dinheiro acaba e o mês continua. Então eu vivia fazendo conta, né? E aí um dia eu estava lá no domingo à noite, fazendo conta. Meu filho fazia inglês, meu filho mais velho fazia inglês, minha filha do meio fazia balé. E aí falei, meu Deus, se eu tirar essas crianças do inglês, com 6 meses, eu consigo fazer um caixazinho para me equilibrar, pensando nisso. Aí fui, contei para eles e tal, não sei o quê. Já meio chatinho, mas aceitaram, né? Isso foi domingo à noite. Na segunda-feira, fui trabalhar, e aí o que aconteceu? Fui demitida. Então, se já não estava fácil, imagina, né? Aí cheguei em casa, contei com meus filhos, aí meu filho mais velho falou assim: nossa, mãe, você já estava ruim falando uma empresa, né? Imagina agora, não tem importância, meu filho. Tudo vai ficar bem, né? Mamãe vai dar um jeito. Gente, por incrível que pareça, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Recebi a indenização, né? Coloquei a minha vida financeira em dia, guardei um pouco da indenização. Um mês depois, mais ou menos, um mês e pouco depois, eu já estava empregada numa outra empresa, né? Ganhando um pouco menos, mas estava empregada. E na empresa onde eu estava, eu não tinha a menor possibilidade, e nem aspirava, a crescimento profissional. Naquela para onde eu fui, eu tinha todo um plano de carreira pela frente. Se alguém me perguntasse, você vai sair de onde você está para procurar outro emprego melhor? Não, estou acomodada aqui. Mas sabe aquela história da vaquinha? Quando empurra a vaquinha ladeira abaixo e você acaba tendo que se virar? Eu acho que foi assim, essa história. Sabe que minha vaquinha foi empurrada ladeira abaixo para eu poder, né, meio que despertar e tudo mais. Então, gente, nesse quadro, grosso modo, que eu pintei para vocês, nossa, como Deus foi cruel com essa mulher, né? Mãe solo, divorciada, né? Com 3 filhos pequenos para criar, já não aperta nada, nem é demitida, né? Mas não, Deus sabe o que faz sempre, e aquela demissão para mim, naquele momento, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, embora inicialmente ninguém pensasse assim, né? Mas estranhamente eu estava muito calma. Não entrei em desespero, talvez, né? Já acalmada pelos amigos espirituais e tudo mais. Deu certo, né? Hoje 3 filhos criados, muito bem encaminhados, graças a Deus. Eu aposentado trabalhando com a doutrina, graças a Deus. Né? Então, gente, a lei humana, né? A lei humana atinge certas faltas, a lei humana, e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Exatamente, a pessoa roubou, a lei humana pegou, prendeu, cumpriu lá não sei quanto tempo de cadeia, está da cadeia e sabe por quê. Né? Por quê? Porque eu roubei, então estou aqui. Né? Mas a lei humana não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Ela incide especialmente sobre as faltas que fazem prejuízo, né? Que causam prejuízo à sociedade. Né? E não sobre as que só prejudicam a quem as comete. Você ser arrogante, né? Orgulhoso, invejoso, ciumento, fofoqueiro, a lei dos homens, né? Não te pune por isso, mas a de Deus, sim, né? Porque estas
são atitudes menos felizes que nós, como espíritos, que aspiramos a ascender, né, a plenitude espiritual, estamos aqui justamente para eliminar essas arestas, né? Para ir burilando. Eu digo que nós somos todos diamantes brutos, cheios de ganga, né? Aquelas crostas. E nós vamos justamente burilando, tirando, para que, como Jesus falou, brilhe a nossa luz, né? E, gente, para tirar a ganga, não é fácil, né? Dói. A dor, né? A dor nos burila, né? São as dificuldades que vão aprimorar o nosso espírito, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa paciência, a nossa resiliência, né? A nossa fé, a confiança em Deus, tudo isso. Se você tivesse uma vida molezinha o tempo todo, você ia se preocupar com alguma coisa? Que nada, eu estou aqui bem, né? Eu fico aqui deitado o dia inteiro nessa rede, tomando água de coco, no final do mês chega uma grana lá na minha conta, e tá tudo beleza. Você ia se preocupar com qualquer coisa? Não. Você ia ficar com uma baita dor de coluna, porque você ficar o dia inteiro deitado naquela rede, você ia acabar atrofiado de tanto não fazer nada, não é? Você não ia nem olhar para o lado se tem alguém passando fome ou não tem. Não está nem aí, se não está acontecendo comigo, está tudo bem, né? Então, a dor, ela é mestra. Ela nos auxilia a crescer, né? A crescer e a também ajustar, né, aqueles erros que a gente cometeu. Porque se nós cometemos erros, nós normalmente prejudicamos alguém, né? E se eu prejudiquei alguém, se eu por acaso achei que não tinha problema, eu vou vivenciar aquilo que eu fiz do outro para ver que tem problema, né? Se você pisa o pé de alguém e acha que não tem problema, não. Tá molinho, né? Que vou pisar. Tá bom. Mas quando alguém pisa o seu, você, ai, pisou meu pé. Então, muitas vezes, nós precisamos vivenciar aquilo que nós fazemos com o outro e que achamos que não tem importância, para poder saber que tem importância, né? E aí a gente aprende a não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Mas como nós somos espíritos ainda muito atrasados, muito inferiores na escala espírita, e por isso vivemos nesse planeta de provas e expiações, a gente precisa muito do contato constante com os opostos para poder valorizar. Ou seja, você valoriza a sua saúde quando você fica doente. Você valoriza aquela pessoa que está sempre do seu lado quando ela deixa de estar. Você valoriza aquele prato de comida que está sempre à sua disposição na mesa quando você não tem. Então, todas as coisas, nós somos assim. O nível evolutivo em que nós estamos, nós só precisamos, aliás, nós só conseguimos entender através desses dois extremos enormes. Porque nós poderíamos entender pelo amor, né? Como se aprender pelo amor, mas a gente não aprende, pelo amor a gente não aprende. A gente só aprende pela dor. Não é lógico e normal que uma pessoa que vai dirigir não pode beber, porque o álcool vai perturbar os seus reflexos e tudo mais, mas ela bebe. Ela bebe, ela bate no carro, ela bate no outro carro, mata alguém, fere alguém, destrói o carro, se mata. Então você precisa de quê? Da lei seca. Da lei seca que vai estar ali, né, coibindo fortemente para que você não faça aquilo que você sabe que não tem que fazer, mas faz. Né? Então nós somos assim, né? Nível evolutivo no qual nós estamos, infelizmente, assim. A gente só aprende pela dor. São poucos os que aprendem pelo amor, né? A gente costuma perguntar nas casas espíritas, ninguém precisa responder não, tá? Ninguém precisa responder não. Você chegou aqui pela dor ou pelo amor?
Você chegou aqui porque você estava passando alguma dificuldade e pensou em vir à casa espírita para você lá se recompor, tomar uma frutificada, tomar um passe, ouvir uma palestra, tudo mais, e você se pacificar? Ou você chegou aqui porque você queria conhecer o que é o espiritismo, o que é essa história de reencarnação? Né? Você veio por amor à doutrina, por amor ao espiritismo, para ter conhecimento. Né? A grande maioria vem pela dor. São poucos os que vêm pelo amor. Né? Bom, então Deus, porém, não quer, né, que todas, Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto, como nós falamos, né? Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Né? Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Daí-se sempre o quê? Que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por seus erros. Pelos seus erros. Os sofrimentos daí resultantes são para ele uma advertência de que procedeu mal. Não é? Procedeu mal. Porque se nada acontecer, como é que você vai saber que procedeu mal? Ou melhor, você até sabe, mas se nada acontecer, eu posso fazer, ninguém notou, ninguém reclamou, né? E você vai. Você de repente bota uma música super alta depois das 10 da noite no seu prédio, no seu condomínio, e você está lá todo animado ouvindo aquela música estrondosa depois das 10 da noite. Né? Se você não receber uma advertência do síndico ou uma multa, você vai fazer isso de novo. Ninguém reclamou. Né? Nós somos assim. Então, as punições, né, as sanções às quais nós ficamos sujeitos quando procedemos mal, dão-nos a experiência, fazendo sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para no futuro evitar o que originou uma fonte de amarguras, né? Já que eu me aborreci porque tive que pagar uma multa no condomínio, então futuramente eu não vou mais botar música alta após as 10 da noite. Né? Sem isso, o que aconteceria? A pessoa não ia ter motivo para se enganar, né? Pois estaria sempre confiante no quê? Na impunidade, retardando o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Quando eu falo felicidade, gente, a felicidade que os espíritos puros desfrutam. Por que nós ainda passamos por dores e sofrimento? Porque somos espíritos imperfeitos e ainda cometemos erros. E porque nós cometemos erros, nós precisamos passar por esses momentos de dor e sofrimento para aprender. Quando nós atingirmos, né, nós estamos no rodapé da evolução espiritual. Somos espíritos imperfeitos, né? Espíritos da terceira categoria, que são os espíritos impuros. Na segunda categoria nós temos os bons espíritos. E na primeira categoria nós temos os espíritos puros, né? Aqueles que já atingiram o topo da evolução. A gente está lá no rodapé, né? Lá no rodapé. É óbvio, né, que estamos no rodapé, né? Somos todos farinha do mesmo saco, mas somos farinha assim diferente, um pouquinho, né? Um é farinha de trigo, farinha de rosca, de fubá, né? E mais ou menos tem as diferenças, mas está todo mundo farinha, está todo mundo dentro do mesmo saco, está todo mundo no mesmo barco, estamos, né? Estamos todos aqui neste mesmo barco de provas e expiações, né? Então a gente tem que ver, poxa, se eu estou aqui é porque eu não sou tão melhor que fulano que também está aqui comigo, né? E aí o que acontece aqui, como eu falei no finalzinho, né? Se a gente não tivesse as sanções, a gente não teria motivo para se enganar, né? Estaria sempre seguro da impunidade. Foi? Bom, entretanto, o que acontece? Algumas vezes o simancol é ligado um pouco tarde, né? Às vezes demora você, tipo, dar aquele clique, né?
passa a vida inteira fazendo besteira. Não, eu estou aqui para me divertir. Eu vim ao mundo a passeio. Eu conheci um colega que dizia isso: eu estou aqui no mundo a passeio. Não, estou no mundo a passeio. Veja a coitada demência da pessoa de achar que está neste mundo aqui a passeio, né? E não tem nada a fazer, a não ser se divertir. E não procurar se tornar uma pessoa melhor, né? Então, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Pois então o homem a dizer: se no começo dos... se eu soubesse, né? As pessoas falam assim: se eu soubesse. Olha, eu costumo dizer o seguinte, tá, gente? Nós espíritas não temos essa desculpa, não. Nós sabemos de tudo. Chico dizia, né? Você tem uma semana, um dia, sei lá o quê, de espiritismo, tu já não pode mais vir com esse papo: se eu soubesse, né? Porque a gente sabe de tudo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e sobretudo, nós sabemos o porquê de estarmos aqui. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio, né? Então, pois então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me de outra maneira. No entanto, já não tenho mais tempo, estou velho, não tenho mais tempo, né? E assim como o operário, né, como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também essa pessoa vai dizer: perdi a minha vida. Só que não é bem assim, né? Porque a vida, como muitas pessoas falam aí, não é uma só, né? Nós somos espíritos imortais e temos toda a eternidade pela frente. Então teremos muitas outras existências, embora isto não signifique que eu tenho outra, na próxima eu corrijo. Olha isso, quanto espírito... isso eu não consigo fazer não, vou deixar para a próxima. Que próxima, gente? Quando vai ser essa próxima? Sabe, parece até que a próxima vai ser aqui, em Botafogo, no Francisco de Assis, na mesma pessoa. Não vai. Não vai, por quê? Porque você desperdiçou. Você desperdiçou essa aqui. Você acha que eu vou te dar a mesma chance de novo? Não, tu agora vai para outro lugar. Tu vai lá nascer no meio da África. Entendeu? No meio da África, numa tribo qualquer, para você valorizar o que você tinha e não valorizou. Não é perdendo que a gente valoriza? Então, gente, a cada minuto da nossa existência na matéria é um minuto preciosíssimo que nós temos que usar para nos melhorar. Porque é para isso que a gente está aqui. É para isso que nós estamos aqui. Para que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. É um aprimoramento constante. É para isso que nós estamos aqui, né? E aí aquele cara que desperdiçou a vida, porque disse que estava aqui a passeio, né? Ele vai acontecer com ele o quê? Assim como para o obreiro, né, o operário, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste novo dia reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, né, brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro. Só que a fila é grande. Os espíritos dizem que na fila para reencarnar tem de 3 a 4 para você conseguir uma vaga, né? Então, já que nós conseguimos, vamos aproveitar. Vamos fazer tudo que tem que ser feito agora. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque a gente não sabe quando vai ser o amanhã, o pior, em que condições. Então, faça agora, né? Sobretudo nesse momento, né, que o planeta está aí, né, em transformação, naquela mudança, supostamente, né, a gente está mudando, né, supostamente não, estamos mudando, né, de planeta de provas e expiações para a regeneração. Não sabemos daqui a quanto tempo isso vai acontecer, mas pode ser que, como eu hoje, sabendo tudo isso, não estou trabalhando para fazer jus a habitar um planeta regenerado, a próxima, a Terra já esteja regenerada, e como eu não faço jus a estar lá, aí eu vou então ajudar os meus irmãos mais atrasados no planeta primitivo. Tu já imaginou abrir o olho dando uma caverna?
Pelo amor de Deus, ninguém merece. Eu só fico pensando no calor, do calor, né? Um calor danado, sem ar-condicionado, você pode tomar banho, deitar no chão, tendo que fazer fogo, entendeu? Para cozinhar ou comer tudo. Não, gente, ninguém merece. O melhor é aproveitar agora, né? Aproveitar agora para a gente fazer jus, né? A habitar o planeta regenerado, porque ninguém merece, gente. Ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Menina, vamos ver. Ah, tudo mudou, né? Então vamos lá. Porém, se amares na vida, né? Eu tenho que correr, meu Deus. Vou ter que corrigir. Se amares na vida, cuja causa primeira é o homem, também existem outros que, pelo menos na aparência, ele não teve um envolvimento assim direto, né? E que parecem atingi-lo, né? Assim como que, nossa, uma fatalidade. Uma fatalidade. E aí a gente vai citar, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia evitar, revés da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais, né? Enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram das pessoas os meios de garantir a vida pelo trabalho, ou tais como as deformidades severas, idiotia, blá blá. E aqueles outros que aparentemente, nós não fizemos nada, né, para provocar. Aquelas pessoas que nascem nessas condições, certamente, olha lá, certamente nada fizeram na existência atual para merecer tão triste sorte, a qual elas não podiam evitar. Nasceram em condições difíceis, né? Porque então, se eles estão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos por tudo. Eu conheci uma senhora, ela teve acho que 5 filhos. E era assim, os filhos de número ímpar nasciam perfeitos. Os filhos de número par nasciam tinham vida vegetativa. Aí teve o terceiro filho, normal. Quarto filho, vida vegetativa. Eram alternados. Né? Olha o que vai explicar uma coisa dessa. Né? Sinal da doutrina. Então, realmente, né, o que acontece isso, né? Quer dizer também que criança, o que a gente fala também? O que a gente fala também de crianças, né, que morrem em tenra idade e que nada fizeram, né, na vida e que só conheceram o sofrimento. Nasce, vive um pouquinho, depois desencarna. Né? Por quê? Tais problemas, né, nenhuma filosofia ou religião pôde justificar, né, nunca pôde justificar isso. E esses problemas seriam o quê? A negação da bondade e da justiça de Deus, né? Da bondade e da justiça de Deus, se fosse real a ideia de que a alma é criada no momento do nascimento, no momento da formação do corpo, né? Então, acho que nesse caso, né, a sua sorte estaria irrevogavelmente determinada, né? Cria-se um corpo físico, ao mesmo tempo cria-se uma alma com aquele corpo e está tudo certo. Mas como? Por quê? Porque então que uns vão ter um corpo físico perfeito, né, e outros não. Se é criado tudo, né, supondo-se tudo, né, a alma é criada no momento da formação também do corpo físico. Óbvio que não, né? E fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem nesse mundo abraço com tantas misérias, né? E para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não puderam praticar nem o bem nem o mal, né? Não fizeram nem o bem nem o mal, então como é que pode? Supondo sempre, né, que aquela alma foi criada junto com o corpo e que não é um espírito imortal já mais velho do que muitas vezes você, né?
ótimo, né? Considerando-se o axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais mistérios são efeitos que devem ter uma causa, né? Devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, a causa também tem que ser justa, né? Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa causa não se encontra na vida atual, né, há de estar numa vida anterior. Certo? Isso é, há de estar numa existência passada, em algo que você fez numa vida anterior e que agora você está colhendo o resultado dessa sua atitude. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se nós somos punidos, se nós sofremos hoje, é porque nós fizemos o mal, né? E se esse mal nós não fizemos nessa vida, com certeza fizemos uma outra. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente, né, na existência atual. Às vezes você faz uma besteirada, uma coisa horrível nessa existência e escapa. Vamos dizer, uma pessoa que matou outra e conseguiu burlar a lei e saiu, não, isso aqui não estava nem aí nesse dia, ou não, foi a pessoa morreu de acidente. A gente vê muito caso disso, né? Marido mata a mulher por causa da criança e diz que foi acidente, foi de doença, né? Mas foi ele ou foi ela, né? Naquela existência passou batido, como se diz, né? Aí na outra, vem ele lá, trabalhador, honesto, boa pessoa. Um dia você é preso. Mas por que eu fiz? Você é preso porque você matou. Eu não matei ninguém. Matou sim, tudo indica que foi você. As provas, aí você é preso, julgado, condenado. Passa 20 anos na cadeia. 20 anos depois, aquela pessoa que disseram que você matou aparece vivida assim. Injustiça? Injustiça. Mas injustiçado? Não. Ele pagou agora, porque ele não pagou antes. Né? Pagou agora, porque não pagou antes. Então, a prosperidade do mal, gente, é apenas momentânea. Né? Se ele não espiar hoje, ele vai espiar amanhã. Ao passo que aquele que sofre hoje, olha aí, porque sofremos. Aquele que sofre hoje, ele está espiando o passado dele hoje. Né? O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, por ninguém. Né? Porque ninguém sofre. A gente sempre vai encontrar, né? Sempre tem uma razão de ser, porque Deus é bom, Deus é justo. Né? Bom, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, né? Assim como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de faltas que nós cometemos. Desse modo, o homem sofre o que fez para os outros sofrerem. Aí, rapidamente, aqui alguns exemplos. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. E a gente mais ou menos vai vendo as coisas, né? A gente não lembra o que fez, mas pode ter uma ideia pelo que a gente vivencia hoje, né? O homem não deve esquecer jamais que está no mundo inferior. Nós estamos no mundo inferior, um mundo atrasado de provas e expiações, ao qual está preso em virtude de suas próprias imperfeições, né? A cada dificuldade deve sempre lembrar-se de que se vivesse em um mundo mais adiantado, isso não aconteceria, que só depende dele não voltar a esse mundo trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Se eu não quero viver mais nesse mundo onde existem tantas coisas horríveis, tantas coisas que me chocam, que me deixam infeliz, eu tenho que trabalhar para ter oportunidade, quem sabe, de renascer num mundo melhor, né? E não vivenciar, não presenciar
Porque não necessariamente precisa estar acontecendo comigo, mas se está acontecendo com o outro, aquilo me incomoda, né? Então eu tenho que trabalhar para merecer renascer num mundo melhor, onde não exista tanta dor e sofrimento, mas só depende de mim. Nós não devemos pensar, no entanto, nós não devemos pensar, então, que todo sofrimento, olha isso, gente, que todo sofrimento, isso é interessante, todo sofrimento suportado neste mundo representa a existência de uma determinada falta, nem tudo, tá? Às vezes eu pedi aquilo como missão, tá? Às vezes eu já estou num nível evolutivo mais elevado e eu quero progredir mais, então eu peço para nascer em condições mais difíceis, para que naquela situação, eu sabendo passar por aquilo, sem ficar me relamuriando, me queixando, maldizendo, eu progredir mais rápido. Ou seja, nem toda dor, né, que a gente passa aqui é fruto de um erro que tem. Mas você vai observar isso como? Se você aceitar com paciência e resignação. Se você não ficar se maldizendo o tempo todo. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus não sabe que eu existo, né? Aí é sinal de que você está numa expiação. Né? Se fosse um pedido de missão e tal, né? Ou uma prova, porque às vezes você pega uma prova, né? Para provar que você já aprendeu a lição, aí você não reclama tanto, né? Então, assim a gente pode dizer, né? Que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Eu peço para provar, ter uma prova, mas eu não estou expiando nada por causa daquela prova, eu quero apenas me melhorar. Né? Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, tá? Porque aquilo que está perfeito não precisa ser provado. E aí a gente vai lembrar de Chico, né? Chico só fazia o bem e passou por cada um, eu não vou te contar, né? Então, um espírito, porém, pode haver chegado a certo grau de elevação e, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado ele será, quanto mais ele sai vitorioso e mais difícil for essa situação. O Chico sendo super vitorioso, né? Super vitorioso. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de novos sentimentos, né? Que parecem não terem feito nada de mal, mas que passam por situações bem complexas, mas passam bem, né? Passam muito bem. E, finalmente, não quer que eu caia. Agora, último. As provações da vida, então, gente, elas fazem com que nos adiantemos quando as suportamos com paciência e resignação. Nos adiantemos como espíritos. Quando a gente passa pelos sofrimentos, pelas dores, pelas provas, sem ficar fazendo o quê? Rangendo dente. Jesus falou que haveria pranto e ranger de dente. O pranto é normal. Você está passando por nosso fogo, você chorar, né? Chorar é normal. Agora ranger de dente, por que Deus me abandonou? Por que Deus não me ama? Por que Deus não existe? Isso é ranger dente. O pranto é você passar por aquilo, né? Com paciência e resignação. Como expiações, essas dores, né? Elas apagam nossas faltas e nos purificam. São como remédio que limpa as chagas e cura o doente. Né? O remédio é amargo, mas você tem que tomar. Você precisa tomar. Quanto mais grave é o mal, quanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia de sua cura próxima. Estou passando por isso, sinal, está brava a coisa, sinal de que estou perto de terminar, né, a minha expiação. Do homem, né, somente de nós depende, pela resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas queixas e revoltas. Visto do contrário, infelizmente, lamento dizer que vai ter que começar tudo de novo, né? Então, as nossas dores, os nossos sofrimentos são efetivamente fruto daquilo que nós semeamos lá atrás, né? Quem semeia margarida, colhe margarida. Quem semeia espinho vai ter que colher espinho, né? Então, tudo que acontece porque somos nós, né? Os herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós recebemos está bem de acordo com aquilo que a gente precisa para evoluir e merece.
Que a paz do Senhor esteja com todos. Bom, antes da gente passar para a nossa prece de agradecimento, queria só dar um aviso. Quem tiver interesse, né, vai começar o estudo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o EST. Não sei se vocês todos já ouviram falar, mas é um estudo que tem um método, né, fundamentado nas obras espíritas de Allan Kardec, do Evangelho, e vai começar dia 5 de agosto. É uma segunda-feira, ou seja, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. As inscrições estão abertas. Esse curso vai ser online, tá? Não é presencial, então dá para vocês assistirem de casa. Dá para participar, né? Não assistir, mas participar de casa. E as inscrições estão abertas na secretaria, ou então, se vocês quiserem, tem um formulário online. Aí, ali, naquele quadro ali da entrada, tem um cartaz maior e tem um QR Code. Esse QR Code aqui, vocês podem clicar nele, né, para poder acessar esse formulário online aqui para inscrição. Tá bom? Uma oportunidade muito boa aqui para aprendizado, se vocês quiserem aproveitar. Então, agora para encerrar, vamos novamente fechar nossos olhos, novamente levar nossos pensamentos, aqui agradecer pela manhã de hoje, por essa mensagem, com certeza, né? Já falei no início, mas que vai nos ajudar aqui a mudar o nosso procedimento, o nosso jeito de lidar com a nossa vida. Vai nos ajudar a caminhar, né? Subir mais um degrauzinho aí na nossa escala de ascensão, de encontro ao nosso Pai. Pedir por essa semana que se inicia, que seja uma semana de muita paz, que nós possamos andar no caminho do bem, possamos olhar para os lados, estender nossas mãos para quem esteja necessitando mais de nós. E que nós possamos ser exemplos para quem esteja próximo de